autoridade do cristão. Autoridade no mundo espiritual. Bem, a autoridade é uma conquista feita por alguém que foi capacitado e outorgado para essa autoridade. Então, ninguém delega aquilo que não tem. A primeira coisa é entender que quem nos delega autoridade é o nosso Deus. Eu queria fazer uma leitura em primeira pessoa, em Efésios capítulo 3, de 14 a 21. E depois nós vamos começar a caminhar dentro desse contexto de autoridade do cristão. Fala assim, Efésios 3, 14 a 21. Ali vai aparecer em Efésios 3, 14 a 21, aquilo que literalmente está na palavra. Eu vou ler em primeira pessoa. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, me conceda que eu seja corroborado com poder pelo seu Espírito em mim, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, eu possa perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que penso ou peço, segundo o poder que em mim opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos compreender, Senhor Deus, esses passos que determinam a autoridade que devemos ter, ó Pai, no mundo espiritual. Por isso, Senhor Deus, fala ao nosso coração e tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que possa ser impedimento da compreensão da Tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria caminhar com vocês em 4 estações dentro da autoridade do cristão. E elas são de suma importância, porque, na realidade, o que nós vemos nada mais é do que o natural. Mas existe um mundo espiritual. E existe uma presença ou não nossa nesse mundo espiritual. Nós podemos ter muitas coisas a serem feitas em nossa vida, mas todas poderemos colocar debaixo dessa oração que Paulo faz. E eu queria dar 4 passos com vocês para se conquistar a autoridade. O primeiro passo a ser dado está no verso 17, de onde lemos, onde é dito assim: Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possa me dar o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle. Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle. Então, para termos autoridade no mundo espiritual, a primeira coisa que necessitamos é fundamentação dessa autoridade. Nós precisamos do conhecimento. Nós precisamos da sabedoria e da revelação de Deus. Nós precisamos do entendimento daquilo que estaremos defendendo ou daquilo que estaremos vivendo em nossa própria vida. Eclesiastes 2:26 fala assim: ao homem que é bom, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria.
Mas ao pecador Deus dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que ama Deus. Sabedoria, conhecimento e chara, e alegria e felicidade. É importante que entendamos que o conhecimento dito na Bíblia, na palavra de Deus, é o experimento. A nossa fé, a nossa vida cristã, ela precisa ser de experiências cristãs. Não tem como você viver um evangelho sem experimentá-lo. Não tem como você falar de um Deus que você não possa experimentá-lo. Eu vejo, para não expor ninguém, eu vejo nos visitando um neto de um professor que eu tive. E eu conheço a família e está nos visitando, seja bem-vindo. E lembrei, nesse item aqui, de um fato que aconteceu entre eu e o avô dele. Ele é promotor público, era promotor público em Anápolis, por mais de 30 anos de experiência, professor Daniel. E no primeiro curso de pós-graduação na área de Direito Civil, ele era um dos professores. E eu tive o privilégio, o prazer de participar desse curso de pós-graduação na área do Direito Civil. E eu lembro que um dia, chegando em sala de aula, esse professor estava com a palavra e eu cheguei um pouco atrasado e percebi que eu incomodei a turma um pouco, percebi que eu fui meio fora do propósito, porque eu estava chegando um pouco atrasado, devido a serviço. Mas percebi também que quando eu entrei em sala de aula, já contei isso aqui na igreja, e faz parte do que eu vou falar, eu percebi que quando eu entrei em sala de aula, eu incomodei um pouco o ambiente. Eu não sabia se eu estava com um paletó sujo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu percebi que eu incomodei a turma. E eu procurei um lugar para me sentar, para poder não ser tão evidente, alguém que chega no meio da aula, dá uma parada na aula, aquilo ali não ficou muito bom. Aí eu encontrei um lugar para sentar, me assentei, peguei o Código Civil e tentei atentar para o que o professor falava, para que eu pudesse abrir o código de acordo com a aula que estava sendo ministrada. Só que o professor Daniel não estava falando a respeito do Código Civil. Ele falava a respeito do Evangelho e do Deus dos crentes. E ele tinha uma posição bem radical. Ele, na época, se dizia descrente, ateu, e ele falava muito mal da igreja e muito mal do Deus dessa igreja. E quando eu observei que ele falava aquilo, eu percebi por que eu incomodei a turma. Porque o pessoal sabia que eu era pastor. E um pastor até certo ponto polêmico. E numa aula com um pastor polêmico e um promotor público falando mal do Evangelho, a coisa não ia ficar muito boa. E nós nos entreolhamos, e ele permaneceu firme no posicionamento dele, e eu senti que eu deveria me indignar, porque indignado eu já estava, mas eu deveria transparecer minha indignação. E eu ensaiei a minha indignação, imaginei em levantar e sair da mesma forma que eu entrei. E se o professor falasse alguma coisa comigo, mas você acabou de entrar, já está saindo, eu diria ali o que eu penso a respeito daquele tipo de aula, daquele tipo de colocações. E no que eu estava ensaiando o que eu ia fazer, eu me ajeitei ali o paletó, senti que tinha algo no bolso do paletó, eu coloquei a mão como reflexo e vi que tinha uma balinha no bolso do paletó.
E o Espírito Santo de Deus me deu uma inspiração na hora. E eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, as cadeiras todas viraram, né? Todo mundo. Agora o circo pega fogo. O pastor contra o promotor. Aí levantei a mão, ele me deu a oportunidade. Eu falei: professor, por favor, a aula é expositiva ou participativa? Participativa, doutor. Pois não. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. E fiquei de pé, peguei a balinha, deixei o tempo realmente passar, provocando ali a curiosidade de quem estava parado, tentando entender o que eu iria dizer. E eu peguei aquela balinha, desembrulhei a bala, coloquei ela na boca, escondi o papel. Falei: professor, por favor, que gosto tem a balinha que eu estou chupando? Aí o pessoal riu. Ele percebeu que era um desafio, ele percebeu que era alguma coisa que ele não estava entendendo o que ia acontecer ainda, mas ele pensou muito bem antes de responder, mas deu a resposta que eu precisava. Ele falou: doutor, como eu vou saber que gosto tem a balinha que o senhor está chupando, se quem está chupando a balinha é o senhor e não eu? Quem pode falar sobre a balinha é o senhor, que está com ela na boca. Falei: professor, muito obrigado pela sua resposta. É exatamente o que eu necessitava para arguí-lo a respeito do assunto que está em pauta. Porque ninguém pode falar daquilo que nunca experimentou. Ninguém pode expressar nada a respeito daquilo que nunca experimentou. Eu quero dizer para o professor que eu experimento esse Deus todos os dias da minha vida. Eu quero dizer para o senhor que eu experimento muitas vezes esse Deus, e que eu sei exatamente o gosto que ele tem, assim como sei da balinha de hortelã. Queridos, é isso que nós necessitamos. A história vai mais longe, houve mais algumas coisas que valeria até a pena, mas eu preciso caminhar. Não tem como nós falarmos de um Deus que nós não experimentamos. Não tem como emitir conceito de um Deus que nós não experimentamos. A autoridade cristã, a autoridade do cristão, ela precisa ser experimentada. Amados, não tem como você viver um evangelho apenas por osmose. Você viver um evangelho, ouvindo esse evangelho, mas esse evangelho não fazer diferença na sua vida. Esse evangelho não modificar alguma coisa dentro de você, cada vez que você o ouve. Porque a autoridade cristã é justamente a transformação que sofremos diante de um evangelho transformador de Cristo Jesus. O grande problema é que o evangelho não tem tido transformação na nossa vida. Obrigado, Júnior. Não tem tido transformação, porque ele tem entrado e ficado no psique nosso. Ele não tem descido para o coração, para a alma. Ele não tem não tem participado das mudanças que são necessárias na vida da gente. Sabedoria e revelação no conhecimento de Deus é o que nós necessitamos para termos autoridade no mundo espiritual. Jesus reinando em nossa vida, é isso que gera a felicidade, que está aí na Eclesiastes 2:26, é isso que Salomão falou a respeito de felicidade, é Jesus reinar em nossa vida, é Deus reinar em nossa vida. Eu faço uma pergunta a vocês acham que o reino de Deus é próspero ou é pobre? É próspero ou é pobre? Quem acha que é pobre, levanta a mão. Quem achou isso que é pobre, é porque deu uma cochiladinha aí. Ele é próspero, é claro que é próspero. Tem uma frase de Abraham Lincoln que fala que cada um vive na luz que recebe. Agora, para que você possa viver nessa luz, você precisa recebê-la. Nós precisamos da revelação do Espírito, nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos senti-lo, nós precisamos entender que não é uma retórica histórica que nós passamos aqui dominicalmente.
Não são histórias para vocês entenderem a história da Bíblia ou a história de um homem chamado Jesus que viveu há 2000 e poucos anos atrás. Não é isso, não. Nós estamos falando a respeito de transformação de vidas. Nós estamos falando a respeito de salvação eterna. É sobre isso que o texto fala. É sobre isso que Jesus quer nos incomodar, nos tirando do conforto do que vivemos. Uma luz tem por função iluminar, para gerar discernimento. Se a nossa luz é pequena, queridos, nós temos muito pouca revelação. Muito pouca revelação. Interessante, a luz que cegou o apóstolo Paulo em pleno meio-dia, uma luz que era mais forte que a luz do sol, em pleno deserto, porque ele via debaixo de um sol escaldante, e ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol cegou ele. Essa mesma luz que o cegou para as coisas naturais, abriu os olhos dele para as coisas espirituais. O que nós necessitamos é de uma luz que nos faça enxergar as coisas espirituais. O que nós precisamos é de experiência com Deus. E, amados, experiência é tal que você entrando no mundo espiritual, você se sinta protegido por Deus. Eu lembro um dia lá em casa, e já tem muitos anos, uma pessoa que depois veio, a família dele veio a participar conosco, como membros, temos inclusive parentes dele aqui nessa noite, não sei qual é o grau de parentesco do Bruno, com ele, mas chegaram com um cidadão lá em casa, 3 horas da manhã, e bateram na campainha, e eu saí meio preocupado, 3 horas da manhã, não sabia exatamente quem eram as pessoas, até que um deles me fez reconhecer a voz: pastor, fica tranquilo, tá até o fulano. Ah, tudo bem, o que está vendo? Pastor, o João está aqui dentro do carro, está possesso, ele está vendo o mundo espiritual, e ele está apavorado, e está se debatendo, se machucando pessoas à volta dele, e nos ocorreu que a gente poderia buscar o Senhor aqui, para o Senhor nos ajudar. Eu pedi ao meu amor que entrasse no quarto, porque ele estava violento, e mandei por causa dos vizinhos, né, não vou expulsar o demônio lá dentro do carro, no meio da rua, traz ele para a sala, traz ele para aqui para a sala de casa. Aí seguraram ele pelo braço, ele gritando: não vou entrar, não vou entrar, ele vai me matar, ele está lá atrás, Aí quando chegamos, ele falou: está lá em cima, está aqui em cima, ó. Ele está aqui em cima me olhando, se eu falar qualquer coisa contra ele, ele me mata. E a gente percebeu que ele estava com a visão espiritual aberta, e ele estava com muito medo de demônios que estavam circulando por ali, e estavam perturbando ele e ameaçando ele de morte. Amados, quando você lida com uma pessoa que vê o mundo espiritual, está sensível ao mundo espiritual, a agonia dele, o medo, o pavor dele era tão grande, que ele unhava as pessoas, ele se debatia, porque ele tinha medo dos demônios que ele via. E ali nós, mais uma vez, tivemos uma experiência no mundo espiritual. E quando se tem experiências do mundo espiritual, o mundo espiritual deixa de ser mundo espiritual e passa a ser o mundo que a gente vive. E passa a ser um mundo que a gente experimenta. Pelo poder da palavra de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, aquele homem foi liberto. Pelo nome de Jesus. Entendam que quem te dá autoridade para a batalha, quem te dá autoridade para a guerra, para desafio, não é o sangue de Jesus,
é o nome de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que gera para você a experiência que você necessita com Deus. É pelo nome de Jesus, porque é o nome dele que governa o mundo espiritual. Não existe nome nenhum acima do nome dele. O nome dele tipifica, simboliza no mundo espiritual a maior autoridade que tem no mundo espiritual. Já ensinamos para vocês que existem 4 autoridades no mundo espiritual. A autoridade emanada, que é a autoridade de Deus. Dele emana toda a autoridade. Nenhuma autoridade é exercida senão pela permissão dele, ou pela vontade dele, ou pela palavra dele. Segunda autoridade do mundo espiritual é a autoridade conquistada. Essa foi a de Jesus, conquistou na cruz do Calvário. Toda autoridade, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi dada por quem? Por Deus, quem detém a autoridade emanada. E a deu ao seu Filho Jesus. Toda autoridade lhe foi dada. A terceira autoridade é a autoridade delegada, outorgada, delegada a nós, outorgada a nós, em o nome de Jesus, no nome dele, que detém toda autoridade, nós temos e podemos exercer a autoridade em nome de Jesus. E a autoridade usurpada, que é a autoridade de Satanás, ele a usa na ausência da nossa autoridade. Onde não se exerce a autoridade em nome de Jesus, Satanás exerce a autoridade dele. Ele rouba a autoridade. Não pensem em vocês que quando você não manifesta a autoridade do Espírito Santo de Deus, de que fica nulo. Não existe isso. Não existe isso. Quando você não exerce a autoridade que lhe é outorgada, alguém exercerá no seu lugar. Não existe 1 milímetro cúbico no mundo espiritual que esteja fora do poder de alguma autoridade. Se não a autoridade no nome de Jesus, Satanás assume o papel na ausência, na omissão da igreja. No livro A Arte da Guerra, um livro de 500 anos antes de Cristo, um livro que fala muito a respeito de estratégias milenares de guerra, é também conhecido como a Lei da Guerra. Sun Tzu fala umas coisas interessantes. Ele fala: conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Conheça a si mesmo e desconheça seus inimigos, sua chance de ganhar cairão pela metade. Desconheça a si mesmo e desconheça o inimigo, e você estará fadado à derrota. O que Sun Tzu quis dizer com isso? Que a guerra é ganha no campo do conhecimento. Quem ganha a guerra é o conhecimento. A palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade conhecida liberta. Porque às vezes a gente convive, mas não conhece, não experimenta. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Não estou perguntando se você é membro de igreja, se você é membro do coral, se você é membro da equipe de música, do louvor. Isso não importa. No mundo espiritual, nada disso importa. Porque isso não te dá autoridade no mundo espiritual, o fato de você exercer um cargo dentro da igreja. Nem de pastor. Nem de pastor. Nem se você tiver título de pastoral, isso aí vai ser uma autoridade no mundo espiritual. Isso vai te garantir uma autoridade. Não, o que te garante uma autoridade no mundo espiritual é a tua experiência com o mundo espiritual. É a tua vivência com o mundo espiritual. É a tua intimidade com o Deus do mundo espiritual. É isso que vai delegar a você autoridade no mundo espiritual. A guerra é ganha no campo do conhecimento, no campo do experimento de Deus. João 8,38 fala: e conhecereis a verdade,
e ela vos libertará. Então, amados, olha, só a verdade conhecida, só o que vai valer para você, na hora que você encontrar com Jesus, é aquilo que você conseguiu viver, é aquilo que você conseguiu experimentar da palavra. O resto, não houve conhecimento. O resto, não houve experimento. Entenda de uma vez por todas isso. Preste atenção nesse primeiro passo da autoridade. Conhecimento. Conhecimento. E aí, ela nos impulsiona para o segundo passo para se ter autoridade. O primeiro é o conhecimento, e você adquire ele pelo nome de Jesus. Repita comigo: conhecimento eu adquiro pelo nome de Jesus. Não há nada que te faça conhecer de Deus, senão o nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus quem te outorga autoridade no mundo espiritual, para que você o conheça, para que você experimente dele. Uma pessoa que entra no mundo espiritual sem o nome de Jesus, ela apanha demais, gente. Ela vira cavalo de Satanás. Ela vira joguete do inimigo. Ela vira joguete do inimigo. Eu lembro de uma história que foi contada por quem experimentou essa história. Ele já foi pai de santo, e quando eu o conheci, ele era um pastor convertido, porque ele falou o seguinte, que ele foi fazer um trabalho, realizar um trabalho para o centro onde ele servia, lá como pai de santo, e foi encomendado o trabalho, e o trabalho requeria que ele trouxesse um coração de humano para o trabalho. E, segundo ele mais algumas pessoas, conversaram com um coveiro, numa determinada cidade, e pediram para o coveiro para informar quando alguém morresse por aqueles dias, porque eles necessitavam pegar um coração de um defunto. E o coveiro informou que uma mulher havia falecido e que iria deixar, eles combinaram lá algum valor, e quem administrava lá o cemitério era esse coveiro, e o coveiro falou: vou deixar o portão aberto, vocês resolvam lá a situação de vocês. E ele iria ser remunerado para isso. Só que quando ele chega no cemitério, ele começa a perceber que o corpo dele começa a ser unhado, arranhado. E ele não sabia o que a entidade queria, e ele louco, tá, a pessoa fica possessa, a pessoa do lado dele. E a pessoa possessa fala para ele: você está louco, você está louco, volta. Ele falou: não, mas eu vou realizar o trabalho. Ele falou: volta. Você não pode pegar o coração dessa pessoa, você não tem autoridade para isso, volta. Ele falou: mas por que não posso? Ele falou: ela é esposa de um santo de Deus, você não pode tocar no corpo dela, volta. E agoniado, arranhando ele teve que largar o trabalho e voltar. E ele procurou saber quem era a pessoa, descobriu que era a esposa de um pastor. E ele entendeu que a entidade dele não podia nada contra aquelas pessoas. E ele procurou conhecer melhor o mundo cristão. E se converteu, e quando eu o conheci já era um pastor. Queridos, no mundo espiritual, a identidade que você tem é dada pelo nome de Jesus. Fora do nome de Jesus, é loucura entrar num campo que você não significa nada, não tem autoridade nenhuma, mas com o nome de Jesus, você entra outorgado, delegado por aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Quantos creem nisso? Aplaudem o Senhor Jesus. Glória a Deus. Segundo passo a ser dado em direção à autoridade é a legalidade. E a legalidade se tem pelo sangue de Jesus.
É Ele quem legaliza a nossa entrada no mundo espiritual com autoridade. Deus não abençoa nada que esteja fora do seu padrão de justiça. Existe um padrão de justiça de Deus. E é isso quem nos delega autoridade. Porque nós somos santificados, purificados, nós somos guardados, nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós temos direito a tudo que um filho legítimo tem. Isso foi deixado escrito num testamento, assinado com o próprio sangue. Jesus assina isso com o próprio sangue, esse testamento. Tem uma palavra que é citada na Bíblia quando fala a respeito desse assunto, que é a legalidade, e ela é dita 33 vezes, não sei, isso eu não vejo coincidência nas coisas, mas existe um propósito, é berit é uma palavra que quer dizer acordo de sangue, ou pacto, só que ela foi traduzida para o grego testamento. Por quê? Porque as pessoas que leriam o Novo Testamento, ou leriam primeiro a carta aos Romanos, onde essa palavra é bem expressa, na profundidade que a gente precisa, ou quem escreveu até o livro aos Hebreus, essa palavra também é muito mencionada. Só que essa palavra é colocada como testamento, como se fosse uma herança a ser recebida. Porque o pacto de sangue é aquilo que nos garante eternamente que nada vai poder nos afastar do amor de Deus. O pacto de sangue, ele nos garante a eternidade. É um selo que nós recebemos ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e é uma autoridade que Deus nos dá. E nada, nem ninguém pode arrancar isso. Eu ainda coloco aqui, não há nada que o sangue de Jesus não cubra. Não há pecado que o sangue de Jesus não apague. Não há empecilho para o sangue de Jesus. Não há força que o sangue de Jesus não aniquile. Não há distância, largura, profundidade que o sangue de Jesus não percorra. Não há bênção que o sangue de Jesus não garanta. Não há maldição que o sangue de Jesus não destrua. Não há morte que o sangue de Jesus não transforme em vida. Então o sangue de Jesus, ele é imutável na nossa vida. Uma vez colocado o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós temos garantida a eternidade. E nada nem ninguém pode nos tirar dessa garantia. É um selo do Espírito Santo que nós recebemos, que o sangue de Jesus, uma vez colocado sobre a nossa vida, esse sangue nos garante eternamente a proteção de Deus. Então, quando a gente está falando a respeito desse assunto, quando a gente vai buscar esse assunto no Novo Testamento, sobre a legalidade, todos os que estão aspergidos com o sangue de Jesus têm um pacto com Deus. Nós vemos essa figura lá no Antigo Egito, quando Deus fala para os hebreus, olha, coloquem nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, para que o espírito de morte não entre na sua casa e mate o primogênito. Deus estava anunciando Jesus ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos umbrais da porta do nosso coração, uma vez aspergido o sangue de Jesus, amados, nós não morreremos a segunda morte. Não existe nada que o inimigo possa fazer para arrancar de nós a garantia da salvação eterna. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Preste bem atenção. É uma legalidade que quem te dá não é a igreja, não é o pastor, não é o título, não é o teu amigo, não é a tua amiga, não é teu cônjuge. Não. É o sacrifício de Cristo Jesus aceito por você. Isso gera uma legalidade na tua vida.
Porque nós não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. Marcos 16 fala sobre isso. Marcos 16 fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, que criaturas são essas que a Bíblia está falando, que nós devemos pregar o evangelho? Que criaturas são essas? São aqueles que não têm aspergido sobre si ainda o sangue de Jesus. São aquelas que não aceitaram ainda Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a autoridade no mundo espiritual, só quem a detém somos nós, os filhos. Quem é filho aqui? Levante sua mão, quem é filho. Quem tem convicção da paternidade de Deus sobre a sua vida. Amado, preste bem atenção, não abaixe sua mão não, olhe bem para mim aqui. Você tem autoridade no mundo espiritual, você tem o selo do Espírito Santo de Deus, você tem o sangue de Jesus aspergido sobre a sua vida, você tem a garantia da salvação, você tem a autoridade no mundo espiritual, você tem a legalidade do mundo espiritual. Amém? Se você crê nisso, aplaude o Senhor Jesus pela sua própria vida. Nada nem ninguém pode te roubar isso. Então, se você tem autoridade, é porque você está usando o nome de Jesus, você é outorgado por Ele, e você tem autoridade porque Ele te delegou isso, delegou à igreja isso. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que nós falamos e concordamos aqui na presença de Deus é concordado nos céus. Nós temos convicção disso e nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Terceiro passo para a autoridade, e é interessante isso aqui, é aplicar como conhecimento de resistência ao inimigo. Interessante. Nesse mesmo livro de Sun Tzu, e eu não estou citando ele como citaria Bíblia, não é isso não. Mas tem algumas coisas muito interessantes quando a gente vai vendo como o mundo coordena a luta espiritual ou coordena a luta natural. No livro de Sun Tzu fala o seguinte, que a invencibilidade está na resistência e a vulnerabilidade está no ataque. Interessante isso aqui, porque a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que nós devemos resistir e não atacar? Por que nós temos autoridade no mundo espiritual? É para a resistência. Prestem bem atenção nisso aqui. O plano de Deus para a salvação do homem foi um plano muito bem engenhado. Porque ele sabia que a legalidade estava a favor de Satanás. Satanás enganou o homem, enganou a mulher e tirou deles o senhorio de Deus. Falamos esses dias atrás sobre isso. Está relatado lá em Gênesis capítulo 2, Deus exercendo a autoridade sobre o homem como Senhor do homem. E Gênesis capítulo 3, Satanás sugerindo à mulher que Deus estava manipulando a verdade. E ali no capítulo 3 de Gênesis, Satanás rouba o senhorio de Deus, que só é devolvido lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Então, esse mundo jaz no maligno. Existe uma resistência espiritual. Às vezes eu leio o que está acontecendo aí entre o STF e o Executivo e a Câmara Federal e fico pensando assim, será que as pessoas não estão percebendo
que está havendo uma manipulação da verdade? Será que as pessoas não percebem isso? Que existe aí, de um lado, um poder que exerce pressão sobre o legislativo, porque tem todas as capivaras lá dos senadores na mão, tem lá dos senadores todo o histórico deles na mão, e pode colocar eles na cadeia. Então, se ele pode colocar na cadeia, ameaça-se com essa possibilidade, e os senadores, por sua vez, são complacentes com essa verdade. Por quê? Porque eles têm medo do que possa lhes acontecer. Será que o país não vê isso não? Será que nós não vemos isso não? Em quem você votou da última vez? Pare e pense em quem você votou. Cadê a pessoa que você votou? Está fazendo o que lá? Só besteira. Só está fazendo aquilo que você não faria se você estivesse lá. No entanto, nós não falamos nada e a vida continua. E a vida continua. O mal está graçando ou desgraçando, o mal está assumido, o mal foi estabelecido, e uma grande resistência está havendo para que o bem possa exercer o seu papel. Nós estamos vendo isso, experimentando isso, pois eu digo para vocês que no mundo espiritual é do mesmo jeito. A nossa resistência tem sido abalada pela nossa falta do cumprimento da palavra de Deus. A nossa resistência tem sido abalada pela nossa falta de compreensão da palavra, pela nossa falta de obediência à palavra, pela nossa falta de fidelidade à palavra. Aí nós não temos condições de atacar. Então a palavra de Deus, já entendendo quem nós somos e do que necessitamos, Deus fala: resistir. A resistência, amados, está simplesmente no papel que nós devemos ter de viver uma vida cristã consciente, uma vida cristã que seja de responsabilidade cristã. Eu digo a vocês que nessa pandemia está havendo uma peneirada na igreja. A igreja está recebendo uma peneirada. E eu pergunto: você vai ficar de que lado da peneira? Você fica de que lado da peneira? Por isso a resistência a Satanás. Cadê sua fé? Cadê sua vida cristã? Cadê sua alimentação cristã? A sua resistência, ela é feita em doses homeopáticas, em pequenas doses diárias. Não é uma overdose, não é de repente você colocar uma armadura espiritual e você ser o super-homem espiritual num dia, no outro dia você está nu, pobre, cego e nu. Não, é você exercer um equilíbrio na sua vida. Cadê o equilíbrio de fé que você tem que viver? Cadê a vida cristã que você tem que viver? Uma vida cristã simples, como Jesus viveu. Uma vida cristã profícua, como Jesus viveu. Uma vida cristã que funcione como a de Jesus funcionou. É isso que nós precisamos, não é de religião que a gente precisa. Não é de religião que a gente precisa. Eu passo, às vezes, em frente a algumas igrejas, nada contra a igreja A, ou B, ou C, não é isso. Mas eu fico pensando, o que essas pessoas buscam dentro de uma igreja? O que nós temos buscado dentro de uma igreja, dentro aqui da Shalom, por exemplo? A resistência ao diabo, amados, ela é uma conscientização do que Deus quer fazer na nossa vida. Lucas capítulo 10, versículo 19, fala: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Esse poder não é o dunamis, não é a palavra dunamis, não é a palavra exousia, direito, nem a palavra kratos, domínio. É actoritas, auctoritas. Interessante que essa palavra buscada para entender do que se trata é autoridade no mundo espiritual.
Então a resistência a Satanás gera autoridade. Se você resistiu ao inimigo em um pecado que você tem cometido, e cometido de forma circunstancial, tem cometido, esse pecado tem se transformado numa iniquidade na sua vida. Se você começa a vencer esse pecado, você vai adquirindo autoridade no mundo espiritual, autoridade sobre esse pecado. É sobre esse pecado, porque Satanás conhece a tua fraqueza, mas ele não conhece porque ele tem conhecimento pleno das coisas, não, é porque ele fica observando, ele fica no mundo espiritual observando as nossas atitudes, observando as nossas preferências, observando as nossas tomadas de decisão, observando as nossas opções, e ele sabe naquilo que nós somos fracos, ele conhece a nossa fraqueza. Ah, Satanás, a resistência é muito grande contra a minha vida. Não, não, é você que não tem resistido a Satanás, é você que tem caído em coisas pequenas, é você que tem enfraquecido a sua autoridade no mundo espiritual. Não é Satanás que tem ficado forte, é você que tem ficado fraco. São as suas convicções que não são mais absolutas, estão sendo relativizadas. É a sua fé que não está bem fundamentada. É a sua crença de que as coisas resolvem-se por si mesmas, e você não toma posicionamentos, você não toma atitudes. Quem está entendendo, diga amém. Então a resistência, amados, são doses homeopáticas, todo dia. É uma resistência hoje, outra resistência amanhã, outra resistência depois, e de repente aquilo que você era fraco, você está se tornando forte, porque você está resistindo ao inimigo. Resistir ao diabo, e se você resistir ele, sabe o que vai acontecer? Ele fugirá de vós, porque enquanto você não resistir ele naquilo que você é fraco, ele não vai distanciar de você. Sabe aquilo que no sincretismo religioso eles chamam de encosto? Encosto, que está dentro do que eu ensino para vocês: tentação, opressão, obsessão, possessão, consagração, 5 estágios constantes, consecutivos. O segundo, que é a opressão, que é a depressão, é um encosto. É um demônio que está agindo na tua vida de uma forma contígua, de uma forma contínua, insistente, porque se tem uma coisa que ele é insistente, ele não desiste fácil. Você vai dormir e ele fica martelando na tua cabeça o pecado que você gostaria de estar cometendo. Teu pecado preferido. A resistência a Satanás, queridos, é uma resistência que é de sempre. Você sempre a terá. Sempre. Não é hoje ser o super-homem cristão e amanhã ser alguém que caiu na sarjeta. Tem um cântico, fala assim: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. É do diabo esse negócio. Não é de Deus esse negócio. Que tropeça aqui, cai a colar? Que história é essa? Que vida cristã é essa? Que você vive tropeçando e levantando, tropeçando, levantando, tropeçando, levantando. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é resistência, é força, é fortalecer a sua fé, a sua convicção. Se você sente que é fraco, evite, saia de perto, evite a aparência do mal. Se fortaleça em suas convicções, é isso que vai te dar autoridade no mundo espiritual. Nós não podemos fugir disso, queridos. Não se foge disso, porque nós necessitamos da autoridade do mundo espiritual. Tem uma expressão que é usada nesse mesmo contexto, exousiazo, que é jurisdição, ou poder jurisdicionado, ou poder vigiado.
Sabe o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que existe uma jurisdição espiritual. E quando você não exerce a tua posição de vigilância, Satanás vai ter acesso à tua vida, vai ter acesso ao que você faz. Por quê? Porque existe uma jurisdição. Ele controla aquilo que você é fraco. Pare e pense no que eu estou falando. É a maior verdade bíblica. Eu falei esses dias atrás, porque eu estou repetindo, eu estou juntando tudo que foi dito nos últimos 29 dias. Eu falei esses dias atrás para vocês aqui, gente, larga de bobagem, Satanás não tem identidade. Tem gente que fala, Exu Caveira, aí vai falar com o demônio e fala, aqui está Exu Caveira. Exu Caveira, prazer Exu Caveira, eu não sabia que você estava aí não. Aí você começa a conversar com o Exu Caveira. Gente, não existe identidade. Isso é sincretismo religioso. Diabo é diabo, demônio é demônio. Não importa, Exu Caveira, por que ele se autodenominou Exu Caveira? Porque no sincretismo, esse demônio atua na vida de pessoas violentas, de pessoas insubmissas, de pessoas rebeldes, de pessoas desobedientes. É assim no sincretismo religioso. E ele sabe que ele está atuando nessa área da vida da pessoa. Então ele se autodenomina aquilo que o sincretismo dá para ele, que é uma identidade. Mas a Bíblia fala que Satanás não tem identidade. Quem dá identidade para ele é o homem, é a nossa fraqueza que dá identidade para ele. Porque se aquele demônio for expulso daquela pessoa e entrar num outro que tenha tendência a desvio sexual, ele vai se autodenominar pombagira. Ora, ele aqui não era Exu Caveira, por que lá é pombagira? Porque pombagira, o Exu Caveira está na pessoa, é a própria pessoa, é a fraqueza da pessoa, isso é jurisdição. Na nossa linguagem, é jurisdição. Satanás está autorizado por Deus a atuar na fraqueza. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer. Para que isso seja para nós um ato de fortalecimento, de busca de autoridade. E é assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai buscando. Então, primeiro, conhecimento pelo nome de Jesus. Repita comigo. Conhecimento pelo nome de Jesus. Legalidade pelo sangue de Jesus. Resistência pela palavra de Deus. E o quarto passo para se ter autoridade é fé. Viver com fé. Fé. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Não é toda a igreja visível que tem autoridade, mas é toda a igreja invisível que tem autoridade. Não é todo crente em Jesus que tem autoridade, mas o que se alimenta de autoridade vive dela. Não é todo o que clama o nome de Jesus que exerce autoridade, mas o que vive a sua vontade e exerce o conhecimento da vontade de Cristo. Então, amados, fé. Cadê a fé dos crentes? Cadê a nossa fé? Porque é a fé que nos mantém de autoridade no mundo espiritual. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para se ter autoridade no mundo espiritual, tem que ter fé. Tem que ter fé. Cadê a irmã que pediu oração pelo marido? Amor, me lembra aí, eu estava internado. Vanessa está presente? Tá bom. Uma irmã que nos pediu oração pelo marido, e na hora a gente chamou alguns irmãos, e oramos, gerando uma autoridade, uma palavra no mundo espiritual. E o que aconteceu? Deus exerceu a autoridade da igreja lá no local.
pessoas que a gente ora aqui e a gente intercede, e Deus exerce autoridade lá. Porque a fé não se limita a tempo ou espaço. A fé não se limita a nada a não ser a ela mesma. Quantos de nós não entendemos isso ainda? No entanto, Cristo Jesus nos mostra diversas vezes. A filha de Jairo, Jairo teve fé que Jesus podia fazer alguma coisa, mesmo depois de morta, Jesus prosseguiu para fazer. E aconteceu algo interessante, enquanto Jesus estava andando para ir na casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, algumas pessoas pararam ele no caminho, e pela forma que está escrito, o desenho é o seguinte: as pessoas entraram ali na frente de Jesus de Jairo e disseram: não precisa mais levar o mestre, incomodar o mestre, tua filha faleceu, tua filha morreu. E aqui está Jairo, e aqui está quem está dizendo para Jairo: Jairo, não leva o mestre, sua filha já morreu. E o texto fala que Jesus entra entre eles e fala vira as costas para quem traz a má notícia, e vira para Jairo e fala: crê somente. O que Jesus nos ensina com isso? Que nós não devemos dar ouvidos às circunstâncias adversas. A fé, ela não se equilibra em fatos. Ela não se equilibra naquilo que se vê. Não é o que vê, que você consegue ver, que vai determinar o resultado. Não é o que você vê, é o que você crê. É como você crê. Então, no mundo espiritual, nós não nos guiamos por vista. Nós não nos guiamos pelo que vemos. Jesus vem andando, indo para Jericó, e ouve alguém esgoelando: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Tem misericórdia de mim! E Jesus vem andando e fala: quem está gritando aí? Ah, é um cego aí, Jesus. Nós já mandamos ele calar a boca, mas não adianta não, ele é escandaloso. Não, traga ele até mim. Traga o cego até mim. E alguém fala para o cego: rapaz, é teu dia de sorte, cara. Teu dia de sorte, hein? O mestre está te chamando. Jesus quer conversar com você pessoalmente. E o cego tem um tempo onde ele está até onde ele vai chegar. Pare e pense comigo, que eu quero terminar com isso aqui. Se o irmão do louvor do teclado pudesse estar conosco, seria bom. Pare e pense no que eu estou falando para você. Olha aqui. O cego tem um caminho a percorrer até Jesus. Imagine o que aquele cego pensou nesse processo de sair daqui e ser guiado até Jesus. O que o cego pensou? Caramba, eu gritei tanto para ele, o que eu vou fazer? O que será que ele quer de mim? Será que ele vai me dar uma bronca porque eu gritei muito? Será que ele realmente mandou me chamar? Ou estão brincando comigo, estão zoando comigo? Será que eu estou indo para Jesus mesmo, o Nazareno, aquele que está curando tantas pessoas? E o que eu vou pedir para ele? Eu pergunto a você nessa noite: o que você pediria? O que você pediria? Porque não venha com essa dizer: eu pediria a mesma coisa que ele. Não. Não chegue nessa conclusão tão rápido, não. Não chega, não. Porque você tem tido a oportunidade de fazê-lo já tem muitos anos, se você não tem feito. Não chegue nessa conclusão tão rápido, não. Porque você tem frequentado a igreja e tem muita coisa para consertar, que você já devia ter conversado com Jesus, você não conversou ainda. Ele titubeou. Ele foi confundido com a circunstância. Primeiro, queridos, porque historicamente Jesus não devolveu a vista
Jesus não devolveu a visão, Jesus devolveu a vista. Os olhos dele haviam sido furados. Se a história não está enganada, esse homem era filho de um comandante chamado Timeu, que quando aquela pretória tomou conta da região ali, eles prenderam Timeu, mataram Timeu e furaram os olhos do filho mais velho dele, para que não fizesse um levante pela morte do pai. E aquele rapaz passou a ser arrimo de família, que era filho mais velho, e ele pedia esmola para sustentar a família. Alguém conduzia ele para aquela estrada, muito provavelmente a mãe dele. Levava o filho cego até a beira da estrada, deixava o filho ali para levantar recursos para a família, porque era papel do filho mais velho fazê-lo. Para e pensa. Vamos ficar de pé enquanto pensamos? Ele saiu caminhando em direção a Jesus. Ele pensou muita coisa. O que é que eu vou fazer? O que é que eu peço para Jesus? O que é que eu peço para Jesus? Feche seus olhos. Faça esse exercício de fé. O que é que eu peço para Jesus? Qual é a minha maior carência nessa noite? Qual é a minha maior necessidade nessa noite? O que eu peço para Jesus? O que eu preciso de forma gigantesca, de forma urgente? O que eu mais preciso da minha vida? Porque de repente, se você tivesse falado o que você pensou há 5 minutos atrás, agora você estaria arrependido, porque você lembrou de alguma coisa mais importante do que aquilo que você pensou há 5 minutos atrás. A nossa vida é cheia de prioridades, mas havia uma prioridade na vida daquele homem. Só não havia esperança de que alguém pudesse fazer alguma coisa. Só não havia esperança de que de repente um homem de pés empoeirados que fosse passar por ali pudesse realmente devolver a vista de um olho furado. Só não tinha nada que subsidiasse a decisão dele de falar para um desconhecido: eu quero voltar a ver. Que poder tem esse desconhecido de me fazer ver, enxergar novamente? Quem é esse? Quem é esse que eu vou me dirigir a ele e vou pedir o impossível para ele e ter no meu coração uma fé que possa respaldar o pedido de algo impossível? Qual é o impossível da sua vida? Porque você está pensando só nas coisas possíveis. Quando eu falei com você o que você pediria, você pensou em alguma coisa possível. Porque nós somos arrastados, levados a pedir aquilo que entendemos que seja possível. Porque se é impossível, só Jesus pode fazê-lo. E será que nós temos fé que Ele vai fazê-lo, se nós pedirmos? O que importa, querido, é que alguém levou ele a Jesus. Eu quero te levar a Jesus essa noite. O que você vai pedir é entre você e Deus. O que você precisa pedir é entre você e Ele. O que é certo é o seguinte: é que na autoridade que você busca no mundo espiritual, você precisa ter conhecimento, você precisa ter legalidade, ser um filho de Deus, você precisa ter resistência espiritual, porque a sua fé será combatida, e você precisa ter fé, uma fé vitoriosa,
Uma fé que te tire do teu lugar e te traga aqui à frente. Uma fé que, exercida na tua vida, te garanta a resposta do que você necessita. É assim que se tem autoridade no mundo espiritual. É assim, é saindo da mesmice, é saindo dessa vida insípida, insossa espiritual que nós vivemos, e entrando numa dinâmica de estratégia de guerra, estratégia de resistência, estratégia de conquista, que nos capacite a lidar com o mundo espiritual. Eu quero convidar você que tem algo a pedir a Jesus. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se coloque aqui à frente. Só se você tem algo a pedir para Jesus, porque o mesmo mestre que passou naquele dia lá, passa aqui nessa noite. O mesmo mestre passa aqui nessa noite. Oriana labachuri maricanta e canta lá. Ori canta labachuri maricanta e canta lá. Ori canta labachuri maricanta e canta lá. Ori manachuri maricanta e canta lá. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Louvado, Senhor Deus. Louvado, Pai, seja o santo nome. Nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Toca, Teu Senhor Deus. nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Coloque sua mão espalmada para cima. Vamos fazer um ato profético. À medida que você coloca sua mão espalmada para cima, você espera receber algo que vem do alto. Algo que vem do alto para você. Agora o que vem para você está aí no teu coração. Você sabe o que deve chegar para você. Eu não vou orar para que todos recebam a mesma coisa, porque cada um veio por um motivo. Cada um veio com um pedido, cada um veio com uma expectativa, cada um veio com uma medida de fé. E essa medida de fé que você trouxe aqui à frente, é ela quem determinará se você vai receber de Deus, o quanto você vai receber de Deus, o porquê você vai receber de Deus, o como você vai receber de Deus, o quando você vai receber de Deus. É Deus quem determina de acordo com a sua fé. Pai, no nome de Jesus, nós temos aqui, Senhor Deus, Bartimeus. Nós temos aqui, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, que sentem, que sabem o quanto necessitam de Ti. Para o louvor da Tua glória, Senhor Deus, que haja nessa noite, ó Pai, a resposta para a oração, a resposta para o clamor, a resposta para o pedido, a resposta, Senhor Deus, à fé que cada um exerce no seu coração. Colocamos, ó Pai, cada irmão desse, ó Pai, debaixo da Tua promessa, debaixo da Tua palavra, Senhor Deus. Nós invocamos o nome de Jesus para entrar no mundo espiritual agora, Senhor Deus. É o nome daquele que tudo pode, é o nome daquele que está sobre todo nome, toda a autoridade do mundo espiritual. Nós invocamos agora o nome de Jesus como igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos agora pelo sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue único vertido por nós, o sangue insubstituível, o sangue que nos resguarda, o sangue que nos protege, o sangue que nos transforma, o sangue que nos purifica. Esse sangue, o sangue daquele que se entregou por nós. Invocamos agora, Senhor Deus, toda resistência ao inimigo.
Em nome do Senhor Jesus, na autoridade que nos é outorgada no nome de Jesus, nós resistimos agora, Satanás, a você e a toda a sua hoste maligna. Nós resistimos agora. Saia da mente dessas pessoas, saia agora. Nós ordenamos no nome de Jesus, saia da mente delas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Pai, nós conclamamos agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, palavra que tudo transforma, palavra que muda todas as coisas naturais em coisas espirituais, palavra, Senhor Deus, que faz com que alcancemos o mundo espiritual, o mundo das impossibilidades, o mundo dos impossíveis, porque tudo é possível para Ti, Senhor Deus, quando lançado, ó Pai, com fé em direção a Ti. Agora, Pai, nós fundamentamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que trazemos no nosso coração. Responde a oração do Teu povo, responde o clamor do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Gera, Senhor Deus, traz à existência as coisas que não existem. Traga, Senhor Deus, à existência tudo aquilo que é necessário, Senhor Jesus, à vida de cada um desses amados, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olhem aqui para mim, queridos, olhem aqui para mim. Não é pelo que nós oramos, é pelo que nós cremos, é pelo que nós profetizamos em fé. Então entenda uma coisa: se você saiu do seu lugar com fé, de que assim como Bartimeu saiu do seu lugar e foi até Jesus e recebeu o impossível, se essa fé é gerada no teu coração, ela se mantém no teu coração, eu digo para você, o que você veio buscar, você vai levar. O que você veio buscar está indo dentro de você. Creia nisso. Não deixe que nada nem ninguém roube a semente que está no teu coração. Você acaba de receber o que você veio buscar, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Aplaude o Senhor Jesus então, pelo que Ele fez na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem retornar a seus lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, todo mundo de pé. Retorne ao seu lugar e fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor Deus. Adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Adoramos, Senhor Deus, porque a tua palavra, ó Pai, não volta vazia. Adoramos, Senhor Deus, porque toda palavra dita, Senhor Jesus, debaixo, ó Pai, da tua vontade, debaixo, ó Pai, da tua promessa, debaixo, Senhor Deus, do teu querer, do teu realizar, ó Pai, ela se cumpre para o louvor da tua glória, Pai. Por isso, ó Pai, nós deliberamos sobre cada vida nessa noite as bênçãos, ó Pai, que tu tens para cada um deles. Que sejam entregues, ó Pai. Que sejam, Senhor Jesus, distribuídos, ó Pai, na conformidade da tua vontade. Em o nome de Jesus.